Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao assunto da aula passada. Estudaremos um pouquinho sobre aquilo que é natural e artificial. Vamos lá, peguem a apostila. Vamos começar pela página 9 da apostila. Vocês já sabem que natureza é tudo aquilo que existe no planeta Terra. Aquilo que não foi feito pelo ser humano, tá? Os seres vivos, as plantas, animais, os lugares também onde eles vivem, como o ar, a terra, a água. Essas coisas são elementos da natureza, ok? Vamos entender então o que é natural e o que é artificial. Ao nosso redor existem várias coisas, vários elementos, como água, o ar, a terra, seres vivos, objetos, obras de arte, máquinas e por aí vai. Mas será que tudo isso que está à nossa volta, tudo é natural ou tudo é artificial? Lógico que não. Existe uma parcela de coisas que são naturais e a outra parte são coisas artificiais. Vamos entender cada um. Os elementos naturais são aqueles que a natureza produz por si mesma, sem a interferência humana, não tem participação humana. As pessoas podem utilizá-los em sua forma original ou como matéria-prima para confeccionar diferentes produtos. Por exemplo, a partir da árvore, a madeira lá da árvore, se cria um objeto para nossa casa, uma cama, um guarda-roupa. Então, os elementos naturais são aqueles elementos que não precisam da interferência humana. A própria natureza produz por si só, sem a ajuda de ninguém. Os artificiais são os produtos que o ser humano confecciona por meio do trabalho, muitas vezes com o auxílio de máquinas. As máquinas também são elementos artificiais, ou seja, são produzidos pelos seres humanos. Então a diferença básica é essa: os naturais são os elementos que a própria natureza produz, e os artificiais são os elementos que o ser humano confecciona, tá? Nós temos aqui alguns exemplos desses elementos. Os naturais, temos aí o arco-íris, o céu, árvores, plantas, essa paisagem natural, maçã, que é uma fruta, a cachoeira, a água, e o peixe, que é um tipo de animal, né? Alguns exemplos dos naturais, dos elementos naturais. Temos também os artificiais, como uma escultura, um controle de videogame, canetas, carros, prédios, casas, tá bom? Agora vamos fazer as páginas 10 e 11 da apostila. Observe essas duas imagens, uma do artista Vic Muniz, que é um brasileiro, e a outra do artista ucraniano Oleg Shupliak. Nessas imagens há a presença de elementos artificiais e também naturais. Identifiquem alguns desses elementos. Vamos olhar aqui, ó. Primeiramente, eu queria dizer a vocês que a primeira imagem ela traz um conceito de reflexo, né? Uma pessoa que está sendo refletida, mas ali é um reflexo não na água, né? No próprio lixo, porque ele usou lixo, sucatas, para fazer essa imagem. A segunda imagem nós também percebemos que ela forma um rosto de um homem, né? Que até tem um bigode aí. E aí vamos aqui identificar alguns elementos naturais, principalmente na segunda imagem. Nós temos terra, plantas, árvore, animais, mata, grama, né? Então nós temos diversos elementos naturais aí. Na de cima, nós temos a presença de elementos artificiais e percebemos que o artista usou sucata, ou seja, conseguimos identificar, embora as imagens sejam bem pequenininhas, é possível identificar que ele usou pneu, ele usou placa, dá para perceber a presença de placas aí, parafusos. Há também a presença de recipientes de plástico, papelão. Então são elementos artificiais, tá? Então façam esse registro desses elementos que eu acabei de citar na atividade 1, na letra A e na letra B. Depois, na atividade 2, dos elementos registrados na atividade anterior, nós acabamos de falar, anote os que fazem parte do seu dia a dia. Por exemplo, a árvore é um elemento natural que nós achamos lá na imagem, né? na pintura, lá na obra. A árvore faz parte do seu dia a dia? O pneu faz parte do seu dia a dia de alguma forma? Então vocês vão anotar aqueles que fazem parte do dia a dia, né, na vida de vocês. A número 3, nós vamos mudar um pouquinho o comando. Aqui vocês vão descrever os elementos naturais. Aqui está pedindo para que vocês descrevam aqueles elementos que fazem parte do cotidiano escolar. Mas nós vamos pensar mais de uma forma mais ampla. Ou seja,
Vocês vão pensar nos elementos que fazem parte do cotidiano escolar, mas também da vida de vocês em geral, seja em casa ou em algum lugar que vocês frequentam para brincar, aí na cidade de vocês. Por exemplo, elementos naturais. Na escola ou nesses lugares que eu citei, na casa de vocês, flores, o ar, água, o céu, as nuvens, a chuva, mais o que? Árvores, acho que já citei, né? Tem diversos elementos naturais, a terra, né? A própria terra, animais, artificiais, casa, prédios, carros, bicicleta, videogame. Então tem diversos elementos que vocês também podem citar. No campo da escola, por exemplo, caderno, lápis, caneta. Então registrem aqui na atividade 3, tá? Agora faremos a hora de filosofar somente de forma oral. Se tiver um adulto disponível em casa, você pode conversar com ele e dizer o que você pensa sobre essas perguntas, tá? Não é necessário registrar nada por escrito. Se isso não for possível, você vai ouvindo as minhas considerações aqui e vai pensando e refletindo sobre isso de forma individual. Vamos lá. Que motivos levam alguém a criar produtos artificiais? A gente pode imaginar que é por causa da necessidade. Com o tempo nós vamos evoluindo, vamos criando coisas novas. Por exemplo, não foi à toa que o ser humano criou a estrutura de uma casa hoje como ela é. Antigamente, muito lá atrás, as casas eram feitas de outra forma. Então a gente vai evoluindo de acordo com as nossas necessidades, coisas e produtos novos vão surgindo, tá? Como seria a sua vida se nenhum elemento natural fosse transformado por meio do trabalho humano? Será que a nossa vida seria menos desenvolvida? Pensem lá que vocês já estudaram aí como era o passado. Então essa evolução toda ela não teria acontecido, a nossa vida ela teria nós teríamos menos desenvolvimento, podemos pensar em algo do tipo, né? Menos tecnologia, de repente também. Todo elemento natural é benéfico para a vida humana? Infelizmente não. Há elementos naturais, como plantas, por exemplo, que são venenosas, assim como animais também. A cobra é um elemento natural, mas ela não é benéfica para o ser humano, tá bom? A existência de produtos artificiais é boa ou ruim para as pessoas e para a natureza? Os produtos artificiais, existem os produtos que são bons, tanto para nós como para a natureza, porque existem produtos hoje que ajudam até no desenvolvimento de uma plantação, por exemplo, mas também os produtos artificiais eles podem gerar alguma consequência ruim, tanto para a nossa vida como para a vida da natureza. Por exemplo, os agrotóxicos, se forem utilizados de forma irregular ou dependendo da quantidade, podem gerar estragos na natureza, também na nossa vida. De repente, se a gente tomar um remédio de forma errada ou em grande quantidade, isso pode nos prejudicar. Então, nem todo produto artificial é bom em sua totalidade, mas também não é ruim em sua totalidade. Nós devemos saber quando e como usá-los. É possível substituir todos os elementos artificiais utilizados atualmente por elementos naturais? Olha, isso daí é difícil, hein? Porque nós estaríamos regredindo ao invés de evoluir. É lógico que na nossa vida cotidiana nós tentamos sempre usar as coisas naturais, isso é até melhor para a nossa saúde. Mas creio que seja impossível substituir todos os elementos artificiais que nós temos hoje pelos naturais. É possível produzir artificialmente a matéria-prima que vem da natureza, como a água, a terra, o ar? O fato é que muitos estudiosos ainda tentam, mas até a atualidade, até o dia de hoje, não se conhece ainda alguém que tenha conseguido produzir essa matéria-prima artificialmente, tá? Mas creio eu que com os estudos, de repente, isso pode ser algo que aconteça daqui a uns anos, né? Nós sabemos que custará bastante dinheiro, mas a matéria-prima é o produto principal e a partir dela são feitas as demais coisas, né? Por isso ela é tão difícil de ser produzida. Nós retiramos ela da natureza, tá bom? Por último, faremos uma atividade avaliativa, ela valerá 3 pontos, tá? É uma entrevista que está na seção lápis na mão. Vamos lá.
Atualmente, as pessoas usam uma grande quantidade de produtos artificiais que não existiam há algumas décadas. Portanto, alguns adultos passaram grande parte da vida sem consumir produtos que você conhece desde a infância. Para saber mais a respeito disso, entreviste uma pessoa com 60 anos ou mais. Se necessário, peça ajuda aos seus familiares para encontrar essa pessoa. Como estamos, nessa fase de isolamento, quem tiver a possibilidade de ligar para alguém, que tenha essa idade ou mais, faça dessa forma. Se não for possível, podem entrevistar o papai ou a mamãe, tá? E eles vão responder de acordo com o conhecimento que eles têm, tá bom? Então, vocês vão fazer o seguinte: pergunte à pessoa entrevistada sobre o uso de algum produto artificial que faz parte do cotidiano atual, mas que não existia quando ela tinha sua idade. Pergunte também que mudanças essa pessoa percebeu com o surgimento de tal produto. Por exemplo, na época da pessoa que você for entrevistar, será que existia o drone, aquele aparelho, em que as pessoas hoje têm a possibilidade de ver as coisas de cima, fazer filmagens? Qual foi a mudança com a chegada do drone nas nossas vidas? Existia, por exemplo, lá antigamente a lata de milho. Será que essa pessoa que você for entrevistar, ela consumia esse produto? De repente não. Com a lata de milho hoje, o que mudou? Então, ou pode ser mais de um elemento também que a pessoa tenha percebido, tá? Então, vocês vão entrevistar a pessoa perguntando sobre o uso de algum produto artificial. Pode ser produto de consumo alimentício ou qualquer um outro tipo, tá? Coloque o nome da pessoa, a idade, o produto que ela citou e as mudanças ocorridas com a chegada desse produto na vida dela. O que esse produto mudou na vida dessa pessoa ou na vida das pessoas de forma geral, assim como a pessoa responder. Eu quero que vocês suguem a resposta do entrevistado. Não basta uma resposta muito simples, vocês precisam perguntar, fazer com que a pessoa entrevistada dê uma boa resposta para que assim eu possa pontuar vocês da melhor maneira possível, tá bom? Então finalizamos aqui com a nossa atividade avaliativa. Qualquer dúvida podem me perguntar. Beijo e até a próxima aula!